Tu lembra daquela piada que tu teve que explicar no Roberto Justus, do trem? Sim. Tu pode falar sobre esse caso aí? Posso, não tem problema. Porque pra mim aquela piada era um negócio muito óbvio que era uma crítica ao nazismo. E nunca, claro, óbvio. E nunca um apoio, alguma coisa do tipo. E aqui, eu lembro que aquela entrevista foi muito marcante. Foi um cara da comédia sendo julgado pela sociedade por uma pessoa que não entendia comédia de maneira nenhuma, né? E vendo com os próprios olhos o que você tinha falado. Aquele momento ali também foi um desses marcantes pra você ver que a coisa era mais complicada aqui. Um pouco, porque eu tava num período também que eu tava começando a tomar pedrada de todo lado. Mas as pessoas comentam essa entrevista até hoje e falam: caramba, mano, você ficou lá quieto, ouvindo e respondeu na moral. O cara mó exaltado, você respondendo sem se exaltar. Ele comete até um ato falho ali. Se você lembrar, acho que tem um trecho dessa entrevista que aí eu falo: não, porque piada de loira, né? Todo mundo chama loira de burra, né? Aí ele falou: mas você pode chamar a loira de burra porque a loira não é burra. O que você não pode fazer é chamar o negro de macaco. Eu falei: mas eu não acho que negro é macaco. Tipo, você comparou aí, não fui eu. Como assim, velho? Tipo, o que você tá falando? Você pode chamar uma loira de burra porque sabemos que ela não é burra. O problema é você não pode chamar um negro de macaco. Eu falei: eu acho que não é macaco, não. Você tá louco? Tem um ato falho bem... Essa parte é marcante nessa entrevista. E é isso. Porque o que acontece é que as pessoas acham que você é um moleque que tá falando bosta. Você não sabe. Você é um comediante, cara. Você sabe, pelo menos de comédia, você tem que saber o mínimo. Uhum. Quem não sabe de comédia é quem sempre tá questionando a comédia. Sim, e sempre de um ponto de vista de eu sei o que é. Exato. Nunca de curiosidade de entender. Cara, me explica essa piada porque eu tô entendendo de uma maneira completamente diferente. Deixa eu entender. Nunca é essa vibe, né? Nunca. É sempre acusatório, assim. Sempre. E por isso que eu digo que tem o cinismo aí, cara. É como você disse, a piada do trem obviamente era contra os nazistas, óbvio. Só que você citou a palavra e eles usam aquilo pra te fuzilar, entendeu? Então é também aí que tá o cinismo. Você cita uma palavra ali que o pessoal vê que dá pra descontextualizar, eles vão te fuzilar. Uhum. Isso é foda, né? Quando você fala uma palavra, o sistema de alerta da pessoa já ativa. Ele só vê a palavra. Ela nem quer ouvir o que você tá fazendo com as palavras, né? Você tá montando um cálculo ali com aquelas palavras. Você não tá só dizendo a palavra, né? Exato. As palavras são proibidas. Você citou, ninguém quer saber em que contexto foi. Acho que eu tava vendo o teu show esses dias da eleição de 2017, 18? Da Serra Elétrica. É isso, que aí você faz a piada da Maria do Rosário de novo lá. E aí você usa a palavra estupro. E eu, como eu já sei o que é comédia, eu já tava vendo, né? Vai chegar a algum ponto. Eu acho que a maior parte das pessoas para no... Estupro. Ela tem que ser estuprada. E aí não houve mais nada. Porque a piada lá é o juiz não sabendo o que fazer. É isso que é, né? Exato. E tu se fudeu por causa dessa piada também, né? Sim. De novo. Mas foi cinismo. Porque a piada acho que é mais ou menos assim... eu falo, eu não lembro exatamente como era, mas alguma coisa que ela deve ser estuprada. E aí, como que o juiz fala, né? Porque o Bolsonaro foi condenado porque falou, ela não merece ser estuprada. Uhum. Aí eu falei, mas se alguém disser que ela merece? Sim. Aí... Você falou de uma maneira mais direta. Eu acho que ela merece. Falei, calma. Aí o pessoal falou, vocês não levam aplaudir isso. Calma, tô contando o que é. Uhum. Como que o juiz, se eu falei agora, ela merece, o que o juiz faz? E agora? Eu vou condenar porque ele falou que ela merece, porque eu condenei um cara que falou que ela não merece. Isso. Uhum. Ela merece ou não merece? Sim. Essa era a piada. Só que a própria militância petista na época fez o cinismo. Porque um segundo depois que eu falo isso, eu explico o ponto de vista. E quem ver a piada inteira vai entender que de modo algum eu tô endossando o estupro dela ou de qualquer outra pessoa. Uhum. Eu só usei a palavra como setup e o punch vem exatamente desconstruindo isso. Só que a militância pegou exatamente e só separou. Ela merece ser estuprada. Cortou. As pessoas aplaudindo. E cortou e disparou. Uhum. Então assim, por isso que eu digo que não adianta explicar o que eu disse depois. Porque o que eu disse depois tá lá agora na íntegra. Todo mundo viu. Eu estava num teatro. Ninguém me prendeu, ninguém me processou. Por que ninguém me processou sobre isso? Porque não falei nada demais. Só que eles tiram de contexto cinicamente, disparam pra pessoa te odiar. Pra você entrar na mira de uma militância. Pro cara mandar lá pra agência, pro cara mandar lá não sei pra onde, pra você se ferrar. É uma ansiedade, parece que a pessoa não tá disposta a ver o resultado da piada que você tá bolando ali. Ela não quer ver onde você vai chegar. Ela só vai ouvir a palavra e acabou. É uma ansiedade seletiva. Porque, por exemplo, nessa mesma época, o Gregório do Vivier tava era época de eleição, né? Ele foi no comitê do Marcelo Freixo, do PSOL, fazer campanha. Tipo, eu nunca fiz campanha, ele estava lá fazendo campanha. Fazer campanha. E ele ri de alguma mulher de um político que apanhou. Isso não virou notícia. Nenhum jornalista pegou esse trecho e compartilhou. E ele não estava fazendo piada, ele estava comentando. Sim. O estupro de... Não foi estupro, foi o agressão. Alguma mulher que apanhou de alguém lá, que segundo... porque todos riram ali no PSOL. Segundo as pessoas do PSOL que estavam lá, essa mulher merecia ter apanhado. Porque todo mundo riu quando ele comentou. E isso não virou. Então existe também a indignação seletiva. É que como eu não respondi qual é o limite do humor corretamente, então eles vão ter menos paciência para entender a minha piada, né? Como o Gregório respondeu corretamente qual é o limite do humor, então eles têm bastante paciência para avaliar uma declaração dele. Foi essa piada que fez tu ser condenado à prisão naquela época?
Não. Na verdade, o que fez eu ser condenado à prisão foi uma piada que eu fiz no Twitter. Porque o que aconteceu foi que o Zé de Abreu cuspiu na cara de uma mulher no restaurante. E a Maria do Rosário apareceu e defendeu ele. Tem que ver o que essa mulher fez para merecer isso. Aí eu fui lá no Twitter e falei, não é possível. Ela virou machista do nada. Não é possível. Olha aqui a Maria do Rosário falando o Zé de Abreu cuspiu na cara de uma mulher, como uma mulher provavelmente não é petista, tem que ver o que ela fez, né, pra merecer essa cuspida na cara do Santos Zé de Abreu. Eu comentei isso, e aí passou um tempo, ela mandou uma censura oficial com o aparato da Câmara para que eu apagasse aquela tweetada. Aquela do Federal, né? Não, essa Federal foi outra. Não, é porque ela foi da Câmara dos Deputados. Federal foi da Tia do Café. Ah, é verdade, é verdade. Essa foi outra. E aí ela me mandou a censura, mandando apagar a tweetada, que eu comentava que... Peraí, mas ela é contra o machismo, mas ela, quando é o Zé de Abreu cospe na cara de uma mulher, tem que ver se o cara se a mulher não mereceu a cuspida. E aí eu peguei a censura, rasguei, passei no saco, pus no envelope e devolvi. E aí, esse caso foi muito estranho, porque... Foi uma juíza que viu, se eu não me engano, e ela me absolveu, falou, não, protestou contra a censura, tá dentro da liberdade de expressão, fechou o caso. Do nada, o caso foi parar no Rio Grande do Sul, um desembargador de lá desarquivou o caso, meteu uma canetada, voltou pra São Paulo e eu fui condenado à prisão na primeira instância. Caralho. Meu advogado falou, nunca vi isso acontecer. E aí eu fui condenado à prisão em primeira instância. E aí quando eu fui condenado à prisão em primeira instância, é engraçado como artistas que se diziam contra a censura, tipo Caetano Veloso, Paula Lavigne, o próprio Márcio Smelling, começou a fazer uma campanha coordenada dizendo que eu merecia assim ser preso. Por ter passado no saco. Porque eu rasguei uma censura e passei no saco e devolvi. Eu merecia assim ser preso. O Márcio Smelling fez o Márcio Smelling, que hoje tá encrencado com assédio sexual e assédio moral, foi num evento de TV, de mídia, que ninguém perguntou nada pra ele, falando que eu merecia ser preso. Pelo que eu fiz. Que o politicamente correto está certo. Que eu merecia ser preso. Tipo, o Caetano Veloso, que cantou Proibido Proibir, Paula Lavigne, que já fez movimento contra a censura, apareceu comemorando minha prisão e dizendo que eu deveria assim ser preso por isso. Então, é o que eu sempre digo. O problema não é quem fala. O problema não é o que se fala, é quem fala. Tu chegou a ter medo de realmente ser preso nessa época ou tu sabia que não ia dar nada? Não, eu não sabia que não ia dar nada. Porque eu fui condenado em primeira instância. Olha o histórico do que eu tô te contando. Eu questionei uma deputada, ela usou o aparato estatal pra me censurar. Eu rasguei a censura, passei no saco, devolvi. A juíza disse que estava ok. O processo foi reaberto. Foi pro desembargador lá do Sul. O cara mandou de volta pra São Paulo. Eu fui condenado em primeira instância. Então as pessoas falavam, isso aí não vai dar nada. Eu falei, certeza? Porque parte já foi. E aí eu sou condenado em primeira instância e eu vejo uma movimentação de artistinhas da panelinha da Beautiful People dizendo que eu devo sim condenado. Com uma movimentação que contraria o próprio histórico dos caras. Quando já se viu Paula Lavigne e Caetano Veloso comemorando que um artista foi condenado por rasgar a censura. Os caras não estavam nem aí em contrariar o seu próprio marketing pessoal de contra a censura. Desde que eu fosse preso. Então eu percebi que tinha um movimento estranho. Do mesmo jeito que na primeira instância caiu numa juíza que me condenou, justiça no Brasil às vezes é a cabeça do juiz. E se o próximo acha que eu tenho que ir, eu vou preso. Mas ele chegou a se preparar psicologicamente pra ser preso? Eu cheguei. Eu cheguei e comecei a falar, como que é? As minhas pesquisas eu descobri que o que eu ia mais ter... Eu vi Prison Break na hora. Se fosse Prison Break tava bom. Mas é uma série que ensina a fugir da prisão. Mas eu comecei a pesquisar como era a prisão, porque a prisão que eu ia ser uma no interior. Eu comecei a ver tudo, pra onde que eu iria. Provavelmente a pior coisa que eu ia passar lá não ia conseguir dormir, que tinha muito rato, barato e pernilongo. Os cobertores iam ser divididos. E sempre tem aqui, se os caras me comer, mas acho que não vão, acho que... É isso de menos. Perto de tudo, filho. Perto de tudo. Mas aí tu quase perdeu o réu primário, né? Ou chegou a perder? Não, então, como foi na segunda instância, passaram-se alguns anos, graças a Deus, acho que foi anulada essa minha condenação, e depois de anulado, eu não perdi mais o réu primário. Eu lembro que tava várias notícias, né? Que tava quase ia perder, e na próxima ia se fuder. Próxima instância eu ia preso. Cara, que loucura. E só que do jeito que foi, quem disse que eu não seria? Tipo, realmente existe uma máfia que controla o... É jogar uma moeda pro alto. 50, eu tinha 50 chances de ser preso, 50 de não ser. Mas então, você acha que tem chance dessa estrutura política e judiciária e legal do Brasil mudar? Porque é uma máfia que tá controlando tudo, independentemente do lado, esquerda ou direita. Tem como mudar essa parada? Posso te falar, cara? Eu sou uma pessoa otimista, tá? Embora minha comédia seja autodepreciativa e pessimista, eu sou otimista porque eu já tive na frente de muitos juízes. Eu já entrei num caso, e sem exagero, não é figura de linguagem, saiu um cara com um macacão de presídio, algemado nos pés e nas mãos. Ele saiu do tribunal, eu entrei e sentei na cadeira dele. Eu nem sei o que esse cara fez, mas o cara tava algemado na mão e nos pés, com 2 guardas escoltando. Deve ter sido uma coisa muito pesada. Não foi uma piada, foi mais leve. Provavelmente esse cara matou alguém. Não foi alguém. E eu sentei na mesma cadeira que ele,
pra explicar porque eu contei uma piada. Entendeu? Então, assim, mas eu percebi que o Brasil, acho que a justiça tem uma coisa ruim, mas tem uma coisa boa. A coisa ruim é que não tem muito norte aqui. Vai muito da cabeça do juiz. O juiz olhou pra tua cara, não gostou, ou se nem leu o processo, alguém leu, sei lá. É a impressão que eu tenho. Porém, eu vou te dizer que muitos juízes que eu julgou o meu caso foram muito coerentes. A cabeça deles estavam muito boas. Então, assim, eu digo que eu sou otimista porque eu ainda acredito no indivíduo. Eu não acredito no sistema. Eu não acredito no Estado brasileiro. Mas eu acredito no indivíduo. Então, várias vezes que eu sentei na frente de um juiz e foi aquele indivíduo que julgou o caso, a grande maioria das vezes, ele foi muito coerente. O indivíduo que estava ali tinha um compromisso com... Óbvio, né? Você tem casos como a Maria do Rosário, que eu sou condenado por um negócio que... Tem um caso assim. Tem alguns casos que não fazem sentido. Mas a maioria era um indivíduo compromissado em fazer o melhor que ele podia dentro do papel. E eu fui absolvido a maioria das vezes por causa da liberdade de expressão, por causa de valores que nem são institucionais no Brasil. Mas para aquele indivíduo que estava julgando era importante.